Fala muito sobre seleções em destaque e o Brasil precisar de um camisa 10. A gente precisa formar melhores camisas 10, mas será que a gente precisa de um meia ou de outra posição? Uma das coisas que a gente precisa debater e entender é o funcionamento atual de um jogador que joga na posição de um camisa 10, um meia atacante, e o armador da equipe, que no futebol moderno muitas vezes é o volante. A gente vê o Rodri ser o armador do City da Espanha, o Pedri ser armador da Espanha quando estava jogando e do Barcelona, Vitinha armar muita coisa no PSG, algo que ele não teve liberdade em Portugal. Eu acho que isso faltou para Portugal, que é o jogador que vê o jogo de frente. A gente precisa entender que hoje em dia o futebol mudou e a gente precisa de um volante que saiba olhar o jogo e não apenas destruir. Na minha opinião, o que falta na seleção brasileira é esse camisa 5, é esse volante. Porque a gente vai ver e a gente pensa nas melhores seleções do mundo e tem um meio-campo muito forte. E no Brasil a gente acabou recorrendo ao Casemiro, que fez uma Copa abaixo, o Bruno Guimarães, que foi bem na Copa. Porém, a gente joga com dois caras no meio, a gente vai jogar realmente com isso, a gente vai utilizar a formação com o Paquetá, e do mesmo jeito a gente usa um trio de meias e ninguém é um armador realmente dessa seleção. A gente pensa muito num camisa 10, esse foi o debate pós a eliminação da seleção brasileira, porque a gente forma muitos pontas. E a realidade é muito pelo que acontece no futebol brasileiro. Você sobe um jogador da base e você já precisa vender ele porque você precisa ter dinheiro para pagar dívida, para contratar medalhão, para contratar jogador caro, e aí que acaba sumindo os talentos, né? E aí a gente vê que é muito melhor para as equipes, pensando em venda, transformar um meia em um ponta. Se você for vender um meia, acaba que você vai vender por 10 milhões. Se você tem um ponta habilidoso, é 30. Então, qual vai valer a pena a mais? O Luiz Castro, quando chegou no Grêmio no começo desse ano, 2026, falou que não existe mais camisa 10, quando foi perguntado sobre utilizar o Monsalve nessa função. Então, é algo que a gente precisa entender o que acontece. E o futebol brasileiro, a gente está decaindo em Copa do Mundo, não muito pelo desempenho dos nossos atletas fora, e sim por não conseguir desenvolver. O Brasil foi campeão olímpico em 2016 e 2020, 21 no caso, e não utilizou praticamente jogadores do título olímpico na seleção brasileira, que poderiam estar, deveriam estar. Então a gente não tem um planejamento, a gente acaba recorrendo sempre aos mesmos nomes. A gente foi para duas Copas com a mesma seleção, sendo que em 22 a seleção, em teoria, encerrou muitos ciclos. Como o que acontece? Por que a gente recorre durante amistoso a jogadores medalhões? Eu acho que tá aí a disputa. E a gente precisa muito entender. O camisa 10 hoje em dia é um meia que atua entre linhas. Ele precisa saber trabalhar num espaço curto. Eu acho que na seleção o Estevão, o Rodrigo pode fazer essa função. Já o volante tem a função de armar jogo de frente, como o Rodri na Espanha. Eu acho que é o principal expoente. No Brasil, eu acho que o que mais chegou nessas características foi o Arthur, que acabou fazendo 22 partidas com a camisa da seleção, mas já tem 29 anos, sofreu muito com lesão, não conseguiu desempenhar com a camisa do Barcelona na Europa, sofreu com isso, então acaba que trouxe essas dificuldades no desenvolvimento do jogador, que surgiu muito bem no Grêmio em 2017. E aí, com esses problemas físicos do Arthur, o Arthur acabou voltando para o Brasil, foi muito bem no Grêmio, mas não vai ficar agora, né? Ele tá pedindo muita grana. E no futebol europeu, infelizmente, ele não conseguiu desempenhar. Então, é um jogador que a gente não vai ver na seleção brasileira, tem muitos problemas físicos, mas é um organizador de trás. É nesse ritmo que a gente precisa de um jogador. Um jogador que faça a equipe jogar no seu tempo. Outro jogador que eu enxergo com essas características é o Andrés, que tem 10 jogos pela seleção brasileira, já tem seus 30 anos, então acho muito difícil voltar para a seleção.
essa Copa poderia ser a do Andrés. Ele voltou para o Palmeiras para tentar essa convocação e acabou não conseguindo. É triste e ele tem características de meia, só que pode jogar de volante. Eu acho que uma dupla entre Bruno Guimarães e André seria uma boa ser testado na seleção, porém acabou não tendo muito espaço. Falando em Bruno Guimarães é o que tem mais jogo da lista aqui que eu separei de jogadores com a camisa da seleção. Ele já entregou muito nessa Copa, participou da Copa de 2022, ele participou dos 2 ciclos, então é um jogador que já está na seleção há um bom tempo, porém o Bruno não é tão esse meia pensador. Quando ele surgiu no Atlético Paranaense 2018 e 2019, eu imaginei que ele poderia se tornar esse camisa 8 pensador mesmo no futebol. Porém, o desenvolvimento dele foi muito para a linha de um jogador mais direto. O forte do Bruno é o jogo em transição, é um jogo veloz, passe rápido e a chegada na área. Então, é um jogador que talvez possa fazer essa função, mas a gente ia precisar desenvolver muito. Eu acho que não vai ser um perfil do Ancelotti nesse ciclo. Outro jogador que pode ser desenvolvido nessa posição é Beraldo, que está sendo o substituto de Vitinha no PSG. Então é um jogador que está acostumado com essa função, entrou na final da Champions, fez gol de pênalti, inclusive. Muito bom batedor de pênalti, que a gente precisa, a gente está vendo cada vez mais que a seleção brasileira precisa de batedores de pênalti. E o Beraldo é um zagueiro que pode fazer a lateral esquerda. Para mim, estaria na Copa como lateral esquerdo, mas pode fazer a volância, está sendo desenvolvido pelo Luiz Henrique, então é um jogador que a gente pode ficar de olho, que em caso de uma evolução dele dentro do PSG com o Luiz Henrique, nessa função de camisa 5, eu acho que vai ser fundamental para a sequência dele na seleção brasileira, porque é uma posição que, com a saída do Casemiro, que era um jogador mais destruidor, vai ficar em vaga. Então, tem outros jogadores que têm a característica próxima ao de Casemiro. Tem gente que cota o Danilo Santos do Botafogo. Eu acho que não vai acontecer por característica mesmo. O João Gomes é um bom nome para a posição, um bom substituto para o Casemiro. Porém, eu acho que o Beraldo pode ser esse organizador jogando na cabeça de área ali como um camisa 5. Acho que é um jogador que a gente tem que ficar de olho pela sua qualidade técnica e é um jogador que não sente a pressão. Pensando em Copa do Mundo, um jogador que ficou de fora foi o André Santos, que tem apenas 6 jogos com a camisa da seleção, porém ele já participou de um ciclo, foi muito bem com a camisa do Strasbourg, agora é um recém-contratado do Manchester United, não teve tanto espaço no Chelsea, e eu enxergo como um dos grandes potenciais no meio-campo da seleção brasileira, foi capitão de seleções de base, ele é um camisa 8 que pode jogar de 5 e tem essa característica de organização. Então eu apostaria no André Santos como esse primeiro volante no ciclo para 2030. Eu acho que o Ancelotti vai olhar muito, o André Santos tem 22 anos, já fez parte do ciclo, acabou perdendo a sua vaga na reta final para o Danilo, muito pela fase do Chelsea. Eu acho que pode ser um jogador fundamental nessa seleção brasileira, nessa nova seleção. Acho que a gente tem que ficar de olho. É um jogador que surgiu muito bem no Vasco, foi bem na França, agora chegando no United tem tudo para decolar. Então eu ficaria muito de olho e eu começaria o ciclo com ele. Porém, no que eu digo de características que a gente precisa dar uma olhada, é o André, gente. O André com 24 anos, tá com uma idade boa. O que deixou o André na ruim foi a saída pro Wolves, né? Ele não. Ele foi bem. Ele e o João Gomes foram bem no Wolverhampton. Eu assisti jogos que eles foram bem. Porém, é uma equipe muito ruim, muito fraca. Acabou sendo rebaixada e o André renovou. Então isso me preocupa. Caso ele fique na segunda divisão da Inglaterra, vai ficar escondido. Não tem chance de voltar para a seleção brasileira. Quando eu fiz o quadro Camba no mercado, no começo do ano, eu indiquei a contratação dele para o Palmeiras. Para mim fazia muito sentido ele como um camisa 5 no Palmeiras, pensando em Copa já, porque o André tem muita característica de seleção brasileira, tem a construção do jogo. Ele é realmente esse organizador do jogo ali no meio-campo. E para ele foi ruim porque ele entrou na seleção quando estava o Diniz, né? O Diniz estava treinando o Fluminense, estava treinando o André no Flu, acabou não passando a fila rápida para o André. E ele ficou nessa zona ali entre Ramon Menezes, Dorival, Diniz e acabou se perdendo, não teve mais chances na seleção, principalmente com o Carlo Ancelotti.
eu acho que pode ser um jogador que deve estar e tem que estar nesse novo ciclo. Ele é um organizador de jogo, realmente. Eu levaria como opções de camisa 5 neste momento o Andrei e o André. Mas o Beraldo pode ser uma grande opção para a camisa 5. Eu acho que a gente precisa de. Ai, desculpa aí, tá feio a situação. Mas eu acho que a gente tem muito que trabalhar com esse camisa 5 organizador mesmo. Eu acho que a gente não tem tantos laterais ofensivos, então talvez jogue algum zagueiro na lateral, que não precisa tanto de um volante de pegada, e a gente jogar com 3 jogadores no meio campo. Porém, o camisa 5 ser um organizador, porque ele enxerga o jogo de frente. E aí, o que você acha? Deixe suas opiniões aqui no comentário. E não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, para não perder nenhum conteúdo aqui do Clube Esportes, que a gente está tentando trabalhar um conteúdo rápido, maneiro, sem aquele sensacionalismo que você pode encontrar aqui no YouTube.